Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de agora serão os porquês. O tópico porquês faz parte de um assunto mais amplo chamado ortografia. O que é ortografia, gente? Ortos, do grego, significa correto. Daí vem a palavra ortopedia, por exemplo, né? Então, ortografia, correto. Grafia, escrita. Então, grafia correta das palavras. A grafia correta das palavras inclui acentuação gráfica, que nós já vimos, inclui o uso de letras, X, Z, S, etc. E inclui também o uso dos porquês. Os porquês em língua portuguesa são algo bastante, digamos assim, chato, né? Por quê? Porque são 4 porquês, 4 escritas diferentes de porquês, uma para cada contexto, uma para cada situação. No entanto, todas elas são homófonas. O que é homófono, gente? Tem o mesmo som. Homófono no Brasil. No Brasil, os porquês são todos pronunciados da mesma forma. O porquê separado, com acento, sem acento. O porquê junto, com acento, sem acento. Todos eles são pronunciados da mesma forma. Em Portugal, por exemplo, não existe esse problema. Porque lá, primeiro, a regra de escrita dos porquês é diferente da nossa aqui, por incrível que pareça. E, além disso, a pronúncia também é diferente. Então, eles não têm esse problema que nós aqui no Brasil temos. Ou seja, nós temos 4 escritas diferentes de porquês com o mesmo som, com a mesma pronúncia, mas com diferentes usos. A questão dos porquês, além de ser matéria da prova, ou seja, a prova objetiva, ABCDE, ou CESP, certo, errado, etc., ela também vai ser muito utilizada nas redações. Aqueles concursos que tem redação, eventualmente a pessoa vai ter que escrever um porquê lá, e tem que escrever corretamente, porque se escrever incorretamente é um erro de ortografia. Não é nada de muito difícil, mas se vocês prestarem atenção no método que eu vou ensinar para vocês, vocês com certeza vão aprender rapidamente. A primeira coisa importante, antes de nós entrarmos nos usos, é vocês perceberem que muitas vezes nós aprendemos por meio de macetes, às vezes ensinam errado, etc., coisas que realmente não coadunam com a realidade, ou com o uso correto. Por exemplo, uma das coisas que quando criança eu ouvia muito, depois quando professor de língua portuguesa eu me dei conta de que aquilo era completamente errado, é a noção de que o porquê tem a ver com pergunta-resposta. Se for uma pergunta é separado, se for uma resposta é junto, se for uma pergunta início ou meio de frase é separado sem acento, se for uma pergunta e final de frase é separado com acento. Gente, isso é uma bobagem, uma asneira imensa. Se vocês pensam isso ou pensavam isso, tirem isso da mente de vocês, porque a banca vai usar isso contra vocês. Em língua portuguesa, no Brasil, porquês não tem nada a ver com pergunta-resposta. Em inglês, sim. Quem sabe um pouco de inglês sabe que tem um porquê para fazer pergunta, why, e o outro porquê para dar a resposta, because. Isso é em inglês. Mas em português não é assim, não é. Às vezes é e muitas vezes não é, então não dá para ir por aí. A segunda coisa importante, gente, é que vocês não têm que decidir na hora de escrever o porquê, vocês não têm que decidir simultaneamente se ele é junto, separado, com acento ou sem acento. Você tem que fazer isso por etapas. Primeiro vocês têm que decidir se ele é junto ou separado. Decidiram? Ok. Agora decide se tem acento ou não. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo porque vai dar porcaria. Então faz devagar, vai lentamente, porque a questão de porquês é uma questão relativamente fácil, que a pessoa errar a questão, depois ela se condena pro resto da vida. Chega na hora em casa, pega a prova, olha o gabarito, meu Deus, como é que eu errei isso daqui? Então, vai com calma que tu vais acertar, ok? Primeira coisa, nós vamos definir se o porquê é separado ou é junto. Esse é o primeiro passo. Esquece acento por enquanto. Deixa acento de lado, faz de conta que nada tem acento aqui. Primeiro pensa, separado ou junto? Vamos lá. Quando que o porquê será separado? Somente 2 situações. Somente 2 casos em língua portuguesa do Brasil, em português brasileiro, somente em 2 casos o porquê será separado. O primeiro caso é quando puder o porquê ser substituído por que razão, ou por qual razão, tanto faz. Ou seja, existe lá uma lacuna, vamos dizer, vocês têm uma frase na prova, eles puseram uma lacuna para vocês preencherem com o porquê. Se a lacuna puder ser preenchida por que razão, ou por qual razão, tanto faz, por que razão ou por qual razão, é porque esse porquê vai ser separado. Então, porquê separado, caso 1. Quando puder ser substituído por que razão ou por qual razão. Exemplo, já sei por que ela não me ligou. Faz de conta que tem uma lacuna aqui, não tinha nada escrito aqui. Faz de conta que era uma lacuna. E vocês tinham de preencher com o porquê. Dá para substituir por que razão ou por qual razão? Vamos ver. Já sei por qual razão ela não me ligou. Ok, dá para substituir. Então esse porquê é separado. Com acento ou sem acento? Esquece acento por enquanto.
Deixa de lado o acento. Primeiro, faz por partes. Ninguém faz tudo ao mesmo tempo, gente. Ninguém. Nada é feito. Ninguém constrói uma casa sem ao mesmo tempo telhado, parede, o chão, o alicerce, a pintura. Ninguém faz. Primeiro faz uma coisa, depois a outra, depois a mesma coisa, os porquês. Vai com calma. Primeiro decide. É separado? É. Por quê? Porque dá para substituir por qual razão? Já sei que ele é separado. Então, o primeiro motivo para o porquê ser grafado separadamente é poder ser substituído por qual razão ou por que razão. O segundo caso é quando o porquê puder ser substituído por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Faz de conta a mesma coisa. Faz de conta que existe uma lacuna e vocês têm que escrever o porquê. Se der para escrever ali pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais ou por qual, é separado. Exemplo, o motivo por que passei foi muito estudo. Faz de conta que tem uma lacuna aqui. Dá para substituir por pelo qual? O motivo pelo qual passei foi muito estudo. Dá. Então é separado. Só existem em língua portuguesa esses dois casos de porquê separado. Ou quando der para substituir por que razão, ou por qual razão, ou quando der para substituir por qual ou pelo qual. Em todos os demais casos, se não der para substituir nem por que razão, nem por qual, pelo qual, em todos os demais casos o porquê será junto. Não existe regra de porquê junto em língua portuguesa. Ah, o porquê junto é uma resposta, nem sempre. Ah, o porquê junto, não existe a regra, ele é uma exceção. É assim, tenta substituir por qual razão, deu? Separado. Não deu? Tenta substituir por qual, pelo qual. Deu? Separado. Não deu? É junto. Todos os demais casos ele vai ser junto. Ok? Perceberam bem essa primeira parte? Certinho. Já fizeram o alicerce da casa. Agora vamos fazer o restante da casa. Agora vamos ver quando que vai ter acento. É depois. É um segundo momento, é uma segunda etapa. Eu já sei se ele é separado ou se ele é junto. Já escrevi lá, já substituí, fiz tudo direitinho. Já sei se ele é junto ou separado. Agora esquece tudo isso e vamos ao acento. Quando que o porquê vai ser acentuado? Porquê vai ser acentuado quando for substantivado. O que é substantivado, gente? É quando der, quando puder, quando o porquê equivaler a um substantivo. O que é um substantivo? Uma TV, um computador, um homem, uma mulher, uma pessoa. Isso é um substantivo, certo? Quando o porquê for substantivado, quando ele equivaler a um substantivo, é um dos motivos pelos quais ele vai ter acento. Como é que eu sei se o porquê é substantivado? Por exemplo, se tiver um artigo na frente, o porquê, os porquês. Se tiver um pronome na frente, este porquê, aquele porquê. Se tiver um numeral na frente, um porquê, dois porquês, três porquês. Então, se na frente do porquê houver um artigo, um pronome, um numeral, significa que esse porquê está substantivado. Se ele está substantivado, essa é uma das regras para ele ter acento. Por exemplo, ainda vou saber o porquê de tantos problemas. O porquê, veja, nós temos aqui um artigo. Se nós temos um artigo, vai aparecer o acento. Eu já sabia que esse porquê era junto. Lá na minha lacuna eu já tinha escrito junto. Por quê? Porque não dá para substituir nem por pelo qual, nem por que razão. Eu já sabia que ele é junto. Agora eu vou pôr o acento porque ele está substantivado. Então, primeiro motivo para o porquê ser substantivado é estar com um artigo, um pronome ou um numeral na frente, ou seja, estar substantivado. O segundo caso é quando este porquê bater numa pontuação, ou seja, estiver antes, logo antes, colado em uma pontuação, não necessariamente ponto de interrogação. Aí é que está o erro, aquele, quando fizer uma pergunta, não necessariamente, é qualquer sinal de pontuação, pode ser uma vírgula, pode ser 2 pontos, pode ser ponto e vírgula, pode ser ponto final, pode ser ponto de interrogação, pode ser ponto de exclamação. Antes de uma pontuação, em final de oração, vejam que uma frase pode ter 2, 3, 4 orações. Depois, na aula de análise sintática, nós vamos ver o conceito de frase, oração, período, etc. Por enquanto, fica assim. Porquês, ou porquê, antes de pontuação, qualquer pontuação, bateu na pontuação em final da oração, a oração terminou ali, mesmo que comece outra logo depois, mas aquela oração terminou ali, tem que ter acento. Por exemplo, não me disse porquê, nem tentou explicar-me. Vejam, o porquê bateu na pontuação, que é a vírgula,
Este é o final da oração, porque começou uma outra oração aqui, nem tentou explicar-me. Porque batendo na pontuação em final de oração, tem que ter acento. Obrigatoriamente vai ter que ter acento. Entenderam? Só esses dois casos de porquê acentuado, gente. Só quando for substantivado e, não é ou, é e. Não, desculpa, não é e, é ou, né? Os dois juntos dificilmente acontece. Ou antes de pontuação em final de oração. Ou seja, substantivado ou antes de pontuação em final de oração. Se não for nenhum desses dois casos, gente, em todos os demais casos o porquê será sem acento. Vai lá e olha, está substantivado? Sim, tem acento. Não, tenta o segundo. Bateu na pontuação em final de oração? Sim, tem acento. Não, é sem acento. Entenderam? Então, façam por partes. Tem uma lacuna para preencher ou alguma coisa assim? Primeira coisa, junto ou separado? Junto, separado. Ok, acabou isso? Vamos ao acento. Com acento ou sem acento? Aí já tem a resposta correta. Vocês querem ver como é que isso aqui se dá na prática? Olha só umas questões aqui, uns exercícios de porquês. Em que frase a lacuna deve ser preenchida pela palavra porque assim grafada? Como assim grafada? Junto e sem acento. Então eles estão pedindo, eles estão dizendo que uma das alternativas, em uma delas, a lacuna vai ser preenchida com o porquê junto e sem acento. Vamos ver qual? A exploração infantil ocorre porque a realidade econômica é injusta. Vamos por partes? Vamos lá. Junto ou separado? A exploração infantil ocorre por que razão a realidade econômica? Não cabe por que razão aqui. Esquece. Vamos tentar o pelo qual. A exploração infantil ocorre pelo qual a realidade também não foi possível. Então, se não deu nenhum dos dois, só pode ser junto. Já sei que é junto. Passo 1 está ótimo. Agora vamos ver se tem acento? Vamos lá. Bateu na pontuação, gente? Não, nem tem pontuação aqui do lado. Está substantivado? Não. Então, este é o típico porquê junto e sem acento. Ou seja, a lacuna foi preenchida com o porquê junto sem acento, porque não deu para substituir nem por porquê razão, nem pelo qual, então ele era junto, e porque não havia nem artigo, nem substantivo, não era substantivado, não havia artigo, nem pronome, nem numeral na frente, e não tinha batido na pontuação. Vamos ver o preenchimento das demais lacunas? Os índices de exploração infantil explicam por que ainda há analfabetismo no país. Junto ou separado? Os índices de exploração infantil explicam por que razão ainda há. Deu o porquê razão aqui. Se deu o porquê razão, ele é separado. Então, até vou preencher a lacuna aqui para vocês, bem apertadinho no espaço que dá, né? Porque eu já sei que esse aqui é separado. Explicam por que razão ainda há analfabetismo. Com acento ou sem? Sem, porque não bateu na pontuação e não está substantivado. Separado, sem acento. C. Por que o programa de renda mínima foi instituído? Por que razão o programa de renda mínima foi instituído? Separado, sem acento, porque não está substantivado, não bateu na pontuação. Separado, sem acento. O programa de renda mínima é promissor? Por quê? O programa de renda mínima é promissor? Por quê? Vamos lá. Dá para substituir por porquê razão? Tá. O programa de renda mínima é promissor? Por que razão? Ou por qual razão? Já sei que é separado. Bateu na pontuação? Sim, então esse aqui é separado e com acento. É preciso saber o porquê desses índices para mudá-los. Uma coisa vocês podem ter certeza, se estiver substantivado só pode ser junto com acento. Esse aí vai ser sempre, tá? Porque eu vou tentar substituir por porquê razão ou pelo qual e não vai dar, e porque como já tem um artigo lá na frente, então ele está substantivado, porque junto com acento. A resposta correta, então, ficou realmente letra A. Questão não é difícil, desde que você sigam os passos bem direitinhos, né, para não errar. Vamos apagar aqui? Apagamos e vamos a uma próxima. Se mulheres e homens simplesmente fossem educados, não haveria por que falar em educação. Ou seja, se fala em educação porque as pessoas não são educadas. Seria mais ou menos isso. Bom, a palavra que completa corretamente a lacuna acima é, olha lá, se mulheres e homens simplesmente fossem educados, não haveria por que razão, dá? Não haveria por que razão falar, dá sim. Não haveria por qual razão falar. Está perfeito. Esse aqui
dá para substituir por que razão, então é separado. Se ele é separado, a gente já corta a B e corta a D, certo? Está substantivado? Não. Tem pontuação logo depois? Não. Então é separado e sem acento. Resposta correta, a letra D. Simples, não? Vamos a mais um? Só para vocês verem como é que se dá na prática. Vamos lá. A palavra sublinhada está incorretamente grafada em 4 corretas, 1 errada. Vamos ver. A. Explicou por que os shopping centers. Explicou por que razão os shopping centers são chamados de cidadelas. Esse aqui deveria ser separado. Se deveria ser separado, está junto, está errado. Então a resposta correta já é a letra A. Deveria ser separado e não junto. Todas as críticas têm o seu porquê. Olha só, gente. Junto, porque não dá para substituir nem por porquê razão, nem pelo qual. Tem o seu porquê razão, não dá. Nem tem o seu pelo qual, muito menos. Junto. E com acento, porque bateu na pontuação e está substantivado. Os 2 motivos. Então, a letra B está correta. São poucas das descobertas na televisão, porque os programas são quase os mesmos. São poucas as descobertas na televisão, porque razão os programas são quase os mesmos. Não dá, né? São poucas as descobertas na televisão, pelo qual os programas são quase os mesmos. Também não dá, então é junto mesmo. E sem acento, porque não está substantivado. Ah, bateu um artigo, depois, tem que estar antes. E não bateu na pontuação. Junto sem acento é o correto. Por que não ocorre o multiculturalismo? Olha aqui, esse aqui foi um erro meu de digitação. Isso aqui deveria estar separado, tá, gente? Ó, lá na digitação, eu sei porque eu me lembro dessa questão na prova, lá na digitação original estava separado, tá? Então, deixa eu até, depois eu corrijo aqui, né, no slide aqui para disponibilizar para vocês. Por enquanto, imagina que aqui está separado. Por que razão não ocorre o multiculturalismo? Então tem que ser separado como deve estar. Imaginem vocês que está separado. Por que razão não ocorre o multiculturalismo? Separado. E sem acento porque não está substantivado e nem bateu na pontuação. Então, a letra D está correta, eles queriam a incorreta. Vamos aí. Eu só sei que é isso mesmo, gente, que eu me lembro da questão da prova, dessa prova aqui. Por isso que eu me lembro que realmente estava separado na hora de digitar, juntou. Queria saber por que o nativo se disfarça de global. Queria saber por que razão o nativo se disfarça de global. Por que razão? Separado, sem acento, porque não está substantivado e não bateu na pontuação. Entenderam? Então, com esses 3 exercícios ali, eu acho que vocês puderam ter uma noção de como caem essas questões em porquês. Uma matéria relativamente fácil, desde que vocês, como eu disse, sigam o passo a passo. Ok? Até a próxima.